Bom, de um modo geral, o que a legislação brasileira diz, somando-se à Lei de 1965 e as portarias do CONFERP, é que toda empresa tem que obrigatoriamente ter relações públicas. Na medida em que ela fala sobre si, e isso caracteriza uma atividade, uma ação de relações públicas, ela tem que ter um profissional de relações públicas à frente. Então isso tornaria relações públicas como uma atividade de obrigação de todas as organizações. Como toda organização tem que ter um contador, toda organização que fala, que emite qualquer tipo de comunicação, e é impossível que uma empresa não fale sobre si, mesmo que seja business to business, mesmo que sejam empresas que não estejam voltadas para o varejo, para o grande mercado, elas têm que de alguma forma se colocar a respeito do que elas são, do que elas fazem, de como elas se comportam, qual o lugar delas dentro da sociedade. Então, da maneira como a legislação está posta hoje, a fiscalização do CONFERP deveria ser universal. O CONFERP deveria ter a capacidade de fiscalizar, de observar se toda empresa que existe tem um profissional de relações públicas na medida em que elas emitem qualquer tipo de comunicação, o que é uma impossibilidade lógica e prática, porque existem muitas organizações que não têm a capacidade nem têm o conhecimento sobre a existência de relações públicas, sobre o que é isso, o que se faz e o que deveria fazer a respeito disso. A grande maioria das empresas não entende que existe uma necessidade de responsabilidade técnica, que esse profissional, além de ser filiado ao sistema, a própria empresa tem que cadastrar esse profissional como responsável técnico junto ao sistema CONFERP, CONRERP. Então, ao longo de todos esses anos, estamos exigindo que o CONFERP faça aquilo que é impossível fazer. Nem os órgãos de governo, nem os órgãos públicos, nem os órgãos de fiscalização têm essa capacidade de fazer a fiscalização de maneira universal, em tempo real, permanente, frequente e com consequências. Então, estamos exigindo do CONFERP algo que ele nunca poderia entregar, porque toda empresa teria que ter um profissional de relações públicas contratado e que ele estivesse sempre filiado e sempre em dia com as suas obrigações junto ao conselho, numa área tão etérea como a de comunicação, diferentemente de outros conselhos regionais que fiscalizam atividades que são mais concretas, mais visíveis e com consequências muito mais drásticas ou trágicas, dependendo do caso, em relação à sociedade. Você pode aí pegar o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Engenharia, outros tantos, cuja má atuação dos profissionais gera consequências muitas vezes irreversíveis para as pessoas. Né? E isso precisa ser fiscalizado, a boa formação, a capacidade técnica, a capacidade de exercer a profissão para a qual se propôs. Então, o que eu vejo é que o CONFERP foi criado para fiscalizar de maneira universal e em tempo real algo que não existe, que são as relações públicas na iniciativa privada e que as empresas não aceitam. Que suas comunicações sejam tuteladas, porque isso contraria a natureza da iniciativa privada. Então, esse tempo inteiro nós estamos, para que serve o CONFERP, para que serve o CONFERP, para que serve o CONFERP, sendo que o posicionamento da própria profissão está equivocado. Não é lugar de relações públicas, a iniciativa privada não existe em relações públicas e nem podem existir e nunca existiram relações públicas de verdade na iniciativa privada. E ainda mais nesse cenário em que a atuação se dá
incide sobre o profissional de relações públicas, aquilo que ele pode e que ele não pode fazer, e não sobre as relações públicas que são feitas pela própria organização. Não é disso que se trata a existência do CONFERP, para regular e acompanhar o que as empresas dizem a respeito das suas atividades. Não existe nenhum expediente hoje que dê mandado e mandato ao CONFERP para que possa dizer que uma empresa poderia ou não poderia dizer o que disse. O que ele pode é incidir sobre o profissional quando ele ou exerce a profissão sem informação adequada para isso, ou fere os princípios básicos do exercício profissional. Ele existe para fiscalizar os profissionais e não para fiscalizar a atividade de relações públicas das organizações, o que torna isso tudo muito mais difícil.